Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e nessa segunda-feira temos novidades. Mas primeiro ao meu lado é Manoel Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim esportivo de hoje, a nossa novidade. Naira Macedo vai ser a nossa comentarista sobre a Liga Mundial Masculina de Vôlei. Ainda temos badminton e mais contusões no MMA e muito mais. E no Bola na Rede, Flávio Meirelles comenta a última rodada do Piauiense e os jogos da Eurocopa que já decidiram alguns times na próxima fase. E você ainda confere os jogos do Brasileirão Série A, B e a penúltima rodada do Campeonato Argentino. Então continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. De 2 a 8 de julho, Teresina se transforma na capital da música instrumental. Segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Oficinas e shows com grandes nomes da música nacional e local. No Teatro do Boi, Palácio da Música, Casa da Cultura e Escola de Música de Teresina. Regulamento e programação no site www.fcmc.pi.gov.br. Realização, Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio, Tambo Mambo, Altec Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E a seleção brasileira masculina de basquete, convocada para disputar o Campeonato Sul-Americano em Charata, no norte da Argentina, encara o seu primeiro desafio hoje diante do Paraguai. O objetivo do Brasil é conquistar a vaga para a Copa América do ano que vem. A seleção está no grupo B, que além do Paraguai, tem Uruguai e Bolívia. O Brasil quer conquistar a vitória logo em sua estreia, pois terá um confronto com os uruguaios na segunda rodada, que também são os favoritos para ficar com uma das vagas. Os dois primeiros da chave asseguram a classificação para as semifinais e a vaga no pré-mundial. No grupo A, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia brigam pelas duas vagas. O treinador do Brasil deixou claro que pretende primeiro garantir a classificação para depois pensar no título do Sul-Americano. Em preparação para a competição, o Brasil fez 8 amistosos e teve aproveitamento de 50% em jogos que o técnico pode testar várias formações. E em sua despedida da torcida brasileira no Grand Prix, a seleção feminina de vôlei não conseguiu vencer o clássico contra os Estados Unidos, que aplicaram uma virada por 3-1 ontem em São Bernardo do Campo. Com o resultado, o Brasil segue com 5 vitórias e apenas uma derrota na competição. O Brasil começou o jogo com uma formação inusitada. Zé Roberto colocou as duas líberos em quadra, com Fabi responsável pelo passe, enquanto Camila Bright cuidava da defesa. A estratégia funcionou e o Brasil conseguiu abrir vantagem no final da parcial, fechando em 25-20. O último ponto contou com uma jogada incrível de Paula Pequeno, que salvou uma bola com o pé. O segundo set foi todo norte-americano. As jogadoras entraram com um jogo muito superior ao das brasileiras e logo abriram vantagem no placar sem deixar as brasileiras encostarem muito. A seleção brasileira entrou em quadra desconcentrada mais uma vez no terceiro set e deu oportunidade para os Estados Unidos estabelecerem larga vantagem no início. As norte-americanas tiveram o placar favorável e mantiveram 7 pontos à frente até o fim. As brasileiras tentaram se aproximar das norte-americanas, mas elas não permitiram uma reação. Brasil e Estados Unidos é um dos grandes clássicos do vôlei feminino e foi a última final olímpica, na qual a seleção do Zé Roberto levou a melhor por 3-1. As duas seleções também estão no topo do ranking da Federação Internacional de Voleibol, mas com as norte-americanas à frente. Nessa edição do Grand Prix, a seleção brasileira, maior vencedora da história, busca o 9º título, enquanto os Estados Unidos querem vencer pela 3ª vez consecutiva. E vamos de comentarista nova, Naira Macedo, que foi levantadora da seleção piauiense de vôlei, entende do riscado. Então, Naira, vamos falar de vôlei. Bom dia. Ela tá falando aqui que foi levantadora por 10 anos, viu, gente? Bom dia, Naira. Bom dia, gente. Vamos começar falando de vôlei, dando logo um bloqueio nessa preguiça, né? Tá todo mundo meio cansado aqui. Bom, vamos falar diretamente aqui pros fãs
para os fãs de voleibol. O jogo de ontem entre Brasil e Polônia, mais um Brasil e Polônia esse ano, que ninguém aguenta mais o Brasil jogando contra a Polônia. Brasil, Polônia e Rússia, no caso, são os 3 principais equipes no ranking da Mundial de Vôlei. Então, toda disputa, por mais que seja amistosa, acaba sendo uma final. Ontem o Brasil perdeu mais uma vez por 3-1 na fase classificatória. O último jogo, as 2 equipes jogaram empatada com 26 pontos. Lembrando que os outros 3 grupos que jogam, eles jogam com a quantidade de jogos a menos. Então, o Brasil, a gente estava com 12 jogos para definir a classificação do grupo B. E os demais grupos estão com 6 jogos, então cada um ainda vai jogar mais 6 jogos. A fase... Explicando o jogo. Tô nervosa, gente, calma. Bom, Nari, então, como é que vai funcionar de fato essa classificação? Bom, assim, a classificação da Liga Mundial funciona da seguinte forma. Classificam 6 equipes, os donos da casa, que no caso é a Bulgária, os 4 primeiros, os cabeças de chave, que classificam cada um, e a gente só vai saber quem são no dia 1º. E no caso sobra uma vaga para o maior pontuador, o segundo maior pontuador, que é o segundo lugar, que é a vaga que o Brasil pode conseguir, a vaga na final, mas vaga essa que até o Bernardinho mesmo já descartou, porque não por ser difícil o Brasil pode sim conseguir, mas é porque já não é prioridade você ficar dependendo dos outros, tendo uma Olimpíada daqui a menos de 50 dias. Então o foco do Brasil, depois de ter perdido, é seguir treinando para conseguir o ouro olímpico, coisa que está muito difícil, levando em conta a atual equipe. A atual equipe hoje que tem vários jogadores se recuperando de lesões, jogadores que são desse grupo desses 10 anos, essa década de ouro, e os jogadores que estão em fase de renovação, que hoje você olha a equipe de vôlei em quadro, você não reconhece, mas tanto você vê o Thiago, você vê Leandro o Wallace, Bisotto, você vê o Lucão, esses caras, para quem acompanha o vôlei bastante, sempre são novos. E eles não têm tanta experiência, tá? Por mais que a seleção só entre disputando jogos importantes, eles não têm tanta experiência para estarem levando o peso que é o peso da amarelinha no vôlei. E isso pode ser visto com essas quedas, porque nós estávamos acostumados com o vôlei brasileiro ganhar tudo, ficar até chato, como já foi outrora a seleção brasileira. Vai ser, eu posso estar enganada, mas já posso garantir para vocês que vai ser comum daqui para frente a gente ver o Brasil perdendo jogos importantes, perdendo medalhas, perdendo tanto que uma fase, o Brasil, tem mais de uma década, quem sabe o que era o Brasil não classificar numa fase de grupos da Liga Mundial. O Brasil classificava direto para a final esperando, sabe, o confronto. Aí tem outra questão, o Brasil entrou no grupo da morte nas Olimpíadas. Coisa que para quem a fase de renovação acaba deixando, como que eu posso dizer, dificultando esse trabalho também nas Olimpíadas. Não, é natural, entendeu? Se o Bernardinho ele tá renovando toda uma equipe para se criar uma nova seleção, um novo grupo que possa trazer, que eu acho praticamente impossível um grupo conseguir tantas conquistas como conseguiu esse grupo durante essa década de 2000 para cá. É quase impossível conseguir tanto uma seleção tão bem lapidada quanto foi essa última seleção. Então é natural num processo novo que esse rendimento da seleção brasileira caia e a gente acostuma também com outra fase que é o melhor rendimento da seleção feminina. Hoje a seleção feminina, o grupo que está lapidado, foi lapidado esses 10 anos perdendo para hoje, como o próprio Flávio Meireles não acredita, a seleção vai ser campeã esse ano nas Olimpíadas, a seleção feminina de vôlei. Ele aposta num bronze, gente, tá feita a aposta aqui. Porque é o processo contrário. Duas equipes, duas equipes, a equipe feminina, que vem se lapidando para conseguir o ouro, e a equipe masculina que está no processo contrário, que é um processo de renovação de meninos novos, de meninos que não têm tanta experiência, que carregam um peso muito forte, que é carregar a camisa verde e amarela no vôlei. Naira, por essa nova seleção, pelo que já viu, vai ser esse período de adaptação dessa seleção ainda vai demorar? Vai demorar porque, assim, é um por um. Por exemplo, ontem no jogo, quem foi o nome da partida? Eu falo muito, quem me acompanha no Twitter, eu falo muito da crise do terceiro set. Crise do terceiro set nada mais é que um processo natural daquele jogo tá ganho, entendeu? Ganhei o primeiro, ganhei o segundo, o terceiro, é natural a equipe cair de rendimento.
Porque as pessoas normalmente pensam que é a outra equipe que está se recuperando da partida. Não é, a equipe que está vencendo que relaxa um pouco. Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil não foi bem no terceiro set, mas ele ganhou o terceiro set. E o nome da partida no jogo é justamente um jogador que não era titular, o Visotto, que há pouco tempo teve problemas, Problemas cardíacos, foi diagnosticado com uma arritmia, se não me engano. Mais um jogador que vem se recuperando de lesão. Ele foi o nome da partida, é desse grupo novo e foi o nome do jogo. Então é um processo de adaptação que o Bernardinho encontra. Ele estava com todos os jogadores. Giba jogou um jogo dessa Liga Mundial, principal nome do Brasil na década toda. Vou falar um pouquinho do jogo. A seleção entrou em quadra absurdamente, assim, errando coisas que no vôlei duas coisas que não podem acontecer no jogo, que é errar o passe e errar o contra-ataque. O bloqueio do Brasil, que eu conheci mundialmente como paredão brasileiro, não funcionou. Se a bola passa pelo bloqueio, precisa da defesa. Se a defesa ontem, o Serginho não jogou bem. Se a defesa não funciona, não vai ter contra-ataque. E na hora que funcionava a defesa, o contra-ataque não funcionava, o Brasil não conseguia finalizar. Então, estamos com a seleção totalmente sem ritmo de quadra? Não, a seleção tem ritmo. Agora a Polônia, a gente jogou contra a Polônia. A Polônia é o terceiro maior equipe do mundo. Eles também erraram muito, só que a gente perdeu porque a gente errou muito também. Foi um jogo absurdamente chato. Ganhou quem errou menos, que foi, no caso, a Polônia. Tanto o melhor jogador da Polônia no jogo anterior contra o Brasil, que foi o Kubiak, ele foi banco. Ele entrou e não foi decisivo no jogo, entendeu? Eles erraram bem menos. O Brasil errou muito saque, o Brasil errou muito passe e errou muito contra-ataque, que é o forte do Brasil, de voltar a bola com uma finalização e conseguir abrir vantagens com o saque. Foi o que não aconteceu ontem. Mais alguma colocação, Naira Macedo? Bom, agora é esperar até o dia 1º, que é quando sai o resultado dos demais grupos, dos outros 3 grupos. Se nenhuma equipe que ficar em segundo lugar conseguir os 26 pontos, o Brasil consegue essa vaga, então pode ser mais uma medalha brasileira, que o Brasil vai disputar fora a medalha olímpica, mas a gente pode não contar com pode não estar contando com isso. E, no caso, confiar no trabalho do Bernardinho nesses próximos 30 dias para a seleção conseguir uma boa atuação nas Olimpíadas de Londres. Tá aí, temos Olimpíadas ameaçadas, segundo os comentários de Naira Macedo, com essa renovação olímpica da seleção. Olimpíadas ameaçadas não, medalha do Brasil ameaçada. É uma oscilação natural, gente. Ninguém é campeão para sempre, né? Mas a gente pode tentar, né? É. Então, Naira, muito obrigada. Pra quem não sabe, nossa comentarista de vôlei, estreando aqui nossa produtora também, Naira Macedo, ela volta na quarta-feira. Continuando falando sobre vôlei, a dupla brasileira formada por Alisson e Emanuel perdeu a decisão da etapa de Roma do Circuito Mundial no domingo para os norte-americanos Gibb e Rosenthal, que fizeram 2-0. Foi a primeira derrota dos campeões mundiais para a dupla dos Estados Unidos em 7 duelos. Apesar da derrota brasileira, Alisson e Emanuel assumiram a primeira colocação no ranking internacional com 3.480 pontos, 80 a mais que Gibb e Rosenthal. O Brasil também ocupa a terceira posição na classificação com Ricardo e Pedro Cunha, que tem 3.280 pontos. A próxima etapa do Circuito Mundial será nos Alpes Suíços de Gstaad, a partir do dia 3 de julho. O Brasil conta com a participação de 10 duplas. Finalista do programa dos pesos médios, Daniel Serafian se lesionou durante a preparação para a luta e dará lugar a Serginho na decisão contra César Mutante do The Ultimate Fighter Brasil. Campeão mundial de jiu-jitsu paulistano, Sérgio Moraes faz a semifinal dos médios do TUF Brasil exatamente contra Daniel Serafian. Em uma luta muito movimentada e em que teve boas chances, Serginho acabou perdendo com uma bela joelhada voadora nas quartas de final e venceu também campeão mundial de jiu-jitsu Delson Pé de Chumbo. Essa é a segunda grande baixa para o UFC 147, que acontece nesse sábado em Belo Horizonte. Antes de Serafian, o evento já tinha ficado sem o Vitor Belfort, que é técnico do programa, ia fazer a luta principal contra o Vanderlei Silva, o outro técnico, e uma luta que também era muito esperada. O Vitor Belfort foi substituído pelo norte-americano Rich Franklin.
Já a final dos pesos galo do TUF Brasil está mantida. Vão participar num belo contrato, vão disputar, na verdade, um belo contrato com o UFC, os cearenses Godofredo Pepe e Rony Jason. Confira o card complemento do UFC 147. Falando do card principal, a luta principal, Vanderlei Silva versus Hit Franklin, substituindo Vitor Belfort, e Fabrício Verdun versus Mike Russell. Pela final dos médios do TUF Brasil, César Mutante vai enfrentar o Sérgio Moraes, o Serginho, e a final dos pesos-penas do TUF Brasil é o do Pepe contra Rony Jason. Abrindo o card principal, tem a luta entre Yuri Marajó e Rakran Dias. No card preliminar tem Gasparzinho e Rodrigo Dan, e Delson Pé de Chumbo e o piauiense Massaranduba. Massaranduba que vai estar aqui no Piauí em julho, viu, gente? Dando curso aí. John Macapá vai lutar contra o Hugo Wolverine e o Thiago Badão luta contra o Macarrão. O Marcos Vinícius, o Vina, vai enfrentar o Wagner Galeto e o Felipe Sertanejo pega o Miltinho abrindo o UFC 147. E falando em contusão, depois de perder o combate entre José Aldo e Eric Cote por causa de uma lesão do campeão brasileiro, o card do UFC 149 sofreu mais uma baixa. O peso pesado Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, ainda não se recuperou completamente de uma cirurgia no braço direito e não enfrenta mais o francês Jake Congo no dia 21 de julho. Segundo o site norte-americano Sherdog, Shaw Jordan será o novo adversário de Congo. Minotauro operou o braço em dezembro do ano passado após quebrar o húmero na derrota para Frank Mir no UFC 140. No duelo, o brasileiro castigou Mir na trocação e deixou o adversário meio grogue. Mas ele decidiu tentar finalizar o americano e sofreu uma raspagem e foi bem derrotado com a Kimura bem aplicada por Frank Mir. Que doeu até em mim, viu? Aquele húmero dele se deslocando foi... Ele vacilou realmente na hora da finalização. No entanto, foi muito bem castigado pelo cigano, muito bem vingado, e estamos aí com o cinturão de volta nos pesos pesados. Quer dizer, mantido. E o nadador Thiago Pereira representou o Brasil no alto do pódio no sábado, após vencer a prova de 200 metros medley do troféu Sette Colli em Roma, com um tempo de 1 minuto, 57 segundos e 94 centésimos. O brasileiro ainda estabeleceu o novo recorde do campeonato. Com a prata ficou o japonês Keisuke Agino, mais de 1 segundo acima de Thiago Pereira, com um tempo de 1 minuto, 59 segundos e 11 centésimos. Seguido pelo sul-africano Shedley Close, que completou o pódio com 2 minutos, 0 segundos e 3 centésimos. Na classificação para a final, Thiago Pereira fez o quarto melhor tempo com a marca de 2 minutos, 2 segundos e 89 centésimos. A meta do brasileiro era finalizar a competição com um tempo abaixo de 1 minuto e 58 centésimos. Apesar de alcançar seu objetivo, o nadador não conseguiu melhorar seu tempo de 1 minuto, 57 segundos e 11 centésimos, obtido no troféu Maria Lenk em abril. O nadador retorna ao Brasil hoje, onde fará mais de um mês de treinamento visando as Olimpíadas de Londres, o principal objetivo do ano. E finalizando o boletim, vamos falar de notícia boa. No Campeonato Nacional Adulto de Badminton, tivemos piauiense no pódio. Gabriele Cavalcante conquistou medalha de prata. Ela foi a única piauiense a conquistar medalha na modalidade de duplas ao lado de Miriam dos Santos Silva, em Campinas. Além dela, Lucas Alves, Ismael Silva e Francielton Farias marcaram presença na competição, mas não medalharam. O Universitário Esportiva volta já. Teresina Rock com Buca Cultural apresentam o Rastebamba, edição especial com as bandas Coxá, Batuque Elétrico. Eu estava longe quando você chorou. E Cabeça Ativa. Não deixe a bola cair. O Rastebamba. Sábado, dia 23 de junho no Bossa Nova Show Bar. Misture-se. Apoio Sesc, Altec Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. 96,7. Universitária Esportiva. E dia cheio, comentaristas a mil aqui no estúdio do Universitária Esportiva. Ele, agora é a vez dele, do
cataclismático, cobiçado, Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Flávio. Bom dia, nossa nova comentarista, Naira Macedo. Pois é, vocês já ouviram aquela história de que panela velha é que faz comida boa? Já vi que vem história por aí. Pois é, amigo. Ontem houve a definição do campeão uruguaio. E quem foi que fez... Aliás, sábado, desculpe, Neila, me corrija aqui. E quem foi o autor do gol que garantiu o título ao Nacional? Recoba, Álvaro Recoba, o chino. Jogador aí com grandes passagens no futebol internacional, inclusive na Inter de Milão, marcou o gol da vitória de 1-0 sobre o Defensor. E o Nacional, tradicionalíssimo clube uruguaio, foi campeão nacional esse ano, entendeu? O Nacional foi campeão nacional. Com isso, o time garantiu vaga na Libertadores do ano que vem e garantiu também o seu grande rival, o Peñarol, na competição continental. Se o Defensor vencesse, ele iria para a Libertadores do próximo ano, na fase de grupos, direto. Com a derrota, o time vai disputar a pré-Libertadores. Pré-Libertadores, aquela que o Corinthians perdeu pro Tolima. Tô eliminado, né? E vamos comentar agora Campeonato Piauiense, que teve a última rodada finalizada antes das semifinais. Justamente, ontem e sábado nós tivemos a 14ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Piauiense. No sábado, o Caiçara, adivinhe, perdeu por 3-1 mesmo, jogando em casa para o Picos e saiu do campeonato sem uma vitória sequer. Talvez a pior campanha, exatamente, de um time nos estaduais em todo o país em 2012. Eu ainda vou checar isso aí, vou produzir um material especial. Ontem, no estádio Deusdete de Melo, onde o Caiçara já havia perdido para o Picos, o Comercial venceu o Flamengo e assegurou a liderança do Campeonato Piauiense. Em Piripiri, na Arena Itacoatiara, o 4 de julho foi surpreendido pelo Parnaíba e perdeu por 1-0. O Tubarão, com essa vitória, chegou aos mesmos 27 pontos do Comercial, mas ficou na segunda colocação por conta do saldo de gols. Já aqui em Teresina, no clássico que não valia muita coisa, o River finalmente voltou a vencer. Ganhou do Piauí por 3-2 e o resultado, embora tenha sido derrota para o Enxugar Rato, garantiu ao clube rubro-anil a Taça Cidade de Teresina, que é um título simbólico da equipe que mais fez pontos nos jogos de volta dessa primeira fase, dessa fase de classificação do Campeonato Piauiense. Nesse clássico, o Marcão, o treinador do Piauí, sofreu sua primeira derrota no campeonato e depois da partida o Aníbal conversou um pouquinho com os jornalistas e falou, essa semana ele deve ter uma conversa com a diretoria do River para ver se permanece à frente do time e para já tratar da composição do elenco para a Copa Piauí, que acontece agora nesse segundo semestre e garante ao campeão uma vaga na Copa Piauí, ou na Copa do Brasil em 2013. Mas, Flávio Meirelles, essa conversa de fica ou não fica ainda vale para esse Campeonato Piauiense ou o Aníbal está sossegado à frente do time do River? Não, o Aníbal, como o River está fora agora do Campeonato Piauiense, a diretoria do Tricolor, a única preocupação da diretoria do Tricolor no futebol profissional é a Copa Piauí, que deve acontecer segundo o calendário da Federação de Futebol do Piauí, a partir de meados de agosto. O Aníbal disse que quer ficar, gostaria muito de ficar, mas depende, lógico, de um acerto com a diretoria. E o torcedor riverino, que não ficou satisfeito com o desempenho abaixo do esperado do clube no campeonato, pode ficar tranquilos. Palavras de Aníbal Lemos é de que a equipe deve ser completamente reformulada para essa competição da Copa Piauí. Flávio, agora justamente falando dessa reformulação, os times que não conseguiram classificação no Campeonato Piauiense vão parar em torno de 15 dias ou mais, todo mundo de folga para poder voltar aos treinos. O River mais uma vez se reformulando, não vai ser uma complicação para essa Copa Piauí? Vai ser uma complicação, mas a torcida com certeza quer que esse time seja reformulado. Foi um time que se montou de uma forma muito atrasada para o estadual, logicamente foi desclassificado da competição e agora é um tempo não só para compor elenco, para reformular elenco, mas é também um tempo, e um tempo pequeno, para que a diretoria reflita sobre o planejamento que ela fez para o estadual. Fábio Augusto, fica ou vai embora?
Após a derrota do River para o 4 de julho, ainda no meio de semana, o Fábio Augusto disse que talvez aquela partida tenha sido a sua última com a camisa do River. Já houve boatos aí de que ele pode se transferir para o Flamengo ou para o Comercial, mas são só boatos, porque ele já tinha falado ainda na época do amistoso da seleção piauiense contra o Flamengo, ele havia falado que talvez o Campeonato Piauiense fosse sua última competição como profissional. Enfim, a esperar o que vai acontecer com o Fábio Augusto, cujo o contrato se encerra agora ao fim do Campeonato Piauiense. Mas vamos falar dos times que se classificaram, né? Parnaíba e 4 de julho, que jogaram ontem e cujo Parnaíba venceu por 1-0, voltam a se enfrentar nas semifinais do Campeonato Piauiense, assim como Comercial e Flamengo, que também se enfrentaram ontem. Essa coincidência aí do destino. As datas ainda não foram definidas pela Federação de Futebol do Piauí, mas devem ser definidas ainda nesta segunda-feira. Estamos aguardando a posição do presidente Cesarino Oliveira. Importante que seja definida de uma vez, para que a gente não tenha, pelo menos nessa fase, complementar essa questão de marca o jogo e remarca porque adiou, porque adianta. Inclusive é bom que se marque desde o princípio datas alternativas para que, com uma possível volta da Série D, os jogos de semifinal e de final do estadual não tenham que ser remarcados. Estava falando desses 4 finalistas, são 4 finalistas já esperados, né? Porque foram os 4 times que não oscilaram tanto no campeonato. O 4 de julho ainda deu uma oscilada, mas passou boa parte entre os 4 primeiros colocados. O Flamengo estava um pouquinho mal no começo, mas subiu, então a gente vai esperar 2 bons jogos nessas semifinais. Exatamente, são os clubes que mais tempo passaram no G4, praticamente não saíram daquele grupo de times que se classificariam para a semifinal do campeonato. São os times que mantiveram um certo equilíbrio na ponta da tabela, tanto que a diferença do primeiro colocado, o Comercial, para o 4º colocado e o último classificado para as semifinais é de apenas 4 pontos, que é o Flamengo. A gente vai esperar confrontos bem equilibrados aí nas semifinais e na final. São times que se equipararam muito ao longo do campeonato e vamos ver aí, são sempre times que venceram há pouco tempo o Campeonato Piauiense. O 4 de julho venceu o último Campeonato Piauiense em 2011, o Comercial 2010, o Flamengo em 2009 e o Parnaíba em 2006. Ou seja, e todos esses times têm jogadores que foram campeões no último título desses clubes. E em mais um ano, a probabilidade de ter uma final de times do interior é muito grande. Temos 3 times classificados do interior para a semifinal. Então, mais uma vez, podemos ter mais jogos entre times. No ano passado a gente teve 4 de julho e Comercial na final. Esse ano também tem essa probabilidade, então tá ficando um pouquinho mais... Tá virando festa do interior o Campeonato Piauiense. O Flamengo é o único representante da capital, mas é um time que pode surpreender. Tem o Ítalo em grande fase, depois que voltou aí pro time, tem um meio de campo muito compacto, a defesa experiente com o Marcelão e o Wildinho, um goleiro muito bom que é o Robson, mas todos os outros times têm peças importantes e que se destacaram ao longo do campeonato. Ou seja, como no futebol o jogo é jogado e o lambari é pescado, tudo pode acontecer na fase final do Campeonato Piauiense. Então vamos agora sair do Campeonato Piauiense e vamos para Europa? Justamente, ontem nós conhecemos os 2 classificados do grupo B da Eurocopa. A Alemanha venceu a Dinamarca por 2-1, garantiu 100% de aproveitamento e é líder do grupo, se classificando para as quartas de final. E Portugal venceu a Holanda. A Holanda, a grande decepção, a grande surpresa negativa da competição. Esperava-se um time se classificando para a próxima fase, só que a equipe se despede do campeonato com 3 derrotas, inclusive para inexpressiva, digamos assim, Dinamarca, que era o time que seria a baba do grupo e que acabou derrotando a Holanda já na primeira partida. Grande destaque para ele, o marrento, mas muito craque, Cristiano Ronaldo, que fez talvez a melhor atuação de um jogador nessa Eurocopa 2012. Hoje a gente tem novos jogos, vai ser a definição do grupo C da Eurocopa. A Itália enfrenta a Irlanda, Itália precisando vencer, e a Espanha pega a Croácia. Se Espanha e Croácia empatarem, a Itália dá adeus, tchau, como dizem os italianos, tchau. Mas muita gente está falando aí de marmelada,
de Espanha e Croácia combinarem um empate. É ceboso acreditar que essas seleções possam fazer isso, mas eu não duvido. Do jeito que a Cris tá lá na Europa. Então, Bem, já que falamos de classificados do grupo B, Alemanha e Portugal, no sábado também tivemos classificados do grupo A, República Tcheca e Grécia. O Flávio errou a aposta. Por favor, me Flávio. fazendo queimar a língua com todos os requintes de crueldade. Apostei na anfitriã Polônia, porque enfim, ia jogar. Tem o melhor time polonês dos últimos, sei lá, talvez 10 anos. Mas foi um time que estranho, jogava sempre os 30 primeiros minutos do jogo muito bem, depois caía de desempenho, saiu do time. É quase o River, como a Naira lembrou aqui, que sempre faz um bom primeiro tempo, segundo tempo morre, acaba. Né? E o outro, a Rússia, que estava com a classificação na mão, vacilou, perdeu para a Grécia, que volta a uma fase decisiva de Eurocopa depois daquele título de 2004 e com protagonistas hoje que foram protagonistas daquele time. Por exemplo, Karagonis, que fez o gol da classificação no sábado, aí a classificação da Grécia na vitória por 1-0 sobre a Rússia. República Tcheca também que surpreendeu nos últimos jogos conseguindo a classificação. Exatamente, a República Tcheca estreou sofrendo uma goleada, muita gente comentou que essa era a pior República Tcheca dos últimos anos. Eu mesmo falei isso aqui no programa, mas com alguns jogadores jogando bem, o Rosic, que é muito bom jogador do Arsenal, o Girasek do Wolfsburg, fez uma primeira fase muito boa, talvez seja o grande destaque da equipe, juntamente com o Pilar, que é um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, um meia aberto pelo lado esquerdo do campo. Foram os jogadores que se destacaram e que foram protagonistas nessa classificação, digamos assim, inesperada da República Tcheca para as quartas de final da Eurocopa. Então o tempo tá curto. Muito obrigada, Flávio, pelos comentários de hoje. Vamos continuar com o resumo. Manu, quer? Só um lembretezinho rápido. A gente falou sobre essa crise na Europa e combinação de resultado. Na Itália saiu mais uma vez o julgamento. 61 pessoas foram acusadas pelas combinações de resultados e 21 times foram implicados nas investigações sobre combinações de resultados no campeonato italiano. Então, mais uma vez, da última vez que isso aconteceu, a Juventus foi rebaixada no campeonato italiano. E nesse ano, alguns times que estão na primeira divisão correm o risco também de serem rebaixados. Então vamos falar dos outros resultados. Vamos falar de Campeonato Brasileirão Série A. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Vasco e Palmeiras ficaram no empate em 1-1. O Palmeiras deixou o Vasco empatar. E o Coritiba, depois para a derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Goianiense por 3-0. O Flamengo venceu no finalzinho com um gol de Botinelli. O Santos, um gol de pênalti chorado, sofrido, mas tá lá. Santos que estava com o time reserva. O Náutico venceu o Grêmio por 1-0. E o Bahia venceu no Clássico do Nordeste no Campeonato Série A. O Bahia venceu o Sport por 2-1. Ponte Preta, olha lá, venceu o Corinthians por 1-0. O Corinthians que continua sem vitória. E com o Zizal sem jogar. E pra alegria de Emanuele Madeira, a Macacau aí fazendo sucesso. Um abraço pro bairro São João, viu? Respeita as caras. O Botafogo venceu o Internacional por 2-1. E conseguiu vencer de virada. Vamos falar agora da classificação. Brasileirão tá da seguinte maneira. O Vasco em primeiro com 13 pontos e o Cruzeiro em segundo com 11 pontos. Atlético Mineiro em terceiro com 10 pontos e o Botafogo em quarto com 9 pontos. O Grêmio em quinto e o São Paulo em sexto com 9 pontos cada um. Fluminense em sétimo e Flamengo em oitavo, também os dois com 9 pontos. Internacional em nono com 8 pontos e Náutico na 10ª colocação com 7 pontos. Coritiba em 11º e Figueirense em 12º com 6 pontos. A Ponte Preta em 13º e o Bahia em 14º. Sport em 15º e Portuguesa em 16º. Já lá no finalzinho da tabela, olha só a quantidade de time paulistas. O Santos em 17º lugar e o Palmeiras em 18º. Aí vem o Atlético Goianiense em 19º e o Corinthians que continua mantendo a lanterna na última colocação. A lanterna acesa. No Brasileirão Série B, o Avaí venceu o América Mineiro por 2-0. E o São Caetano venceu por 3-2 o América de Natal, os dois times que estavam na ponta da tabela. O Joinville e o Ceará ficaram no 1-1. Já Atlético Paranaense e Goiás ficaram no 0-0. O ABC venceu por 4-2 o CRB. Já o Bragantino derrotou o Guaratinguetá por
por 1-0. E o Asa foi derrotado por 2-1 pelo Criciúma. Vamos falar do Campeonato Argentino. Boca Juniors perdeu por 3-0 do Arsenal de Sarandi. E o Argentino Júnior venceu o All Boys por 1-0. Independente e São Lourenço ficaram no empate sem gols. O Atlético Rafaela venceu por 4-2 o Racing. E o Lanús e o União também ficaram no 0-0. Já o New Old Boys perdeu por 2-1 para o San Martín. Belgrano venceu o Banfield por 3-1. O Vélez Sarsfield foi derrotado pelo Tigre por 1-0. E o Estudiantes venceu por 1-0 o Olímpio. Já falamos de Eurocopa, vamos falar dos jogos de hoje. Pelo Argentino, fechando a rodada, o Colón recebe o Godoy Cruz às 20h20. Já na Eurocopa, pelo grupo C, a Croácia encara a Espanha às 15h45. E no mesmo horário, a Itália recebe a Irlanda. Bem, gente, o nosso tempo extrapolou totalmente. O programa chegou ao fim, apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação dos nossos comentaristas Flávio Meirelles e Naira Macedo. Enfim, o programa volta amanhã às 11h30. Não esqueçam de sintonizar na FM Universitária 96,7. Esse programa foi um oferecimento para os alunos da disciplina de Comunicação Comparada do curso de Comunicação Social. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.